água aqui que contém rádio vai te curar de qualquer doença. E mesmo se estiver saudável, ela vai te impedir de ficar doente. Você tomaria ela? Eu acho que não, né? Imagino que você ia pensar, pô, água com rádio? O nome radioatividade não vem disso? Por que eu tomaria isso? Eu sei que você que vive no século XXI não ia acreditar nessa cura milagrosa, mas a galera que vivia no século XX infelizmente caiu nessa fake news científica. Depois que o rádio ele foi descoberto por Marie Pierre Curie, em 1898, o mundo inteiro ficou entusiasmado com esse novo elemento. Quando o rádio se desintegra, ele libera muita energia. Na verdade, ele é o elemento mais radioativo que existe. Todo mundo viu isso como energia do futuro, até que eles começaram a confundir um pouco as coisas. Uma das aplicações do rádio era para tratar tumores malignos. Glass vials containing radium are sewn into bandages and applied directly to tumors. The children usually play games, forgetting all about the treatment, which is quite painful. Mas a lógica errada foi, se isso cura essa coisa tão do mal aí, ele deve curar tudo, né? E essa crença levou eles a querer colocar rádio em tudo. Às vezes era só placebo, nem tava lá de verdade, mas muitas vezes estava, e essa é a parte ruim. Rádio na pasta de dente para deixar seus dentes mais branquinhos. Rádio nos cosméticos para deixar sua pele mais brilhante. Rádio no chocolate, eu não faço ideia por quê. Rádio na camisinha, que é essa? Tá, esse é um dos produtos que na verdade nem tinha rádio lá dentro. Na época o rádio tava extremamente caro, principalmente por essa loucura de querer colocar rádio em tudo. Então esse produto aí, ele não tinha rádio dentro, era mais marketing pra dizer que é algo saudável, viril, rádio. Só que não foram esses materiais o grande problema do rádio. O problema foi uma tinta que brilhava no escuro. Nos Estados Unidos, a empresa US Radium Corporation usava uma tinta que brilhava no escuro chamada Undark. Era uma tinta radioluminescente, que era usada para pintar painéis e relógios militares. Era ótimo ter uma tinta que brilhava no escuro, porque assim você conseguia ver toda a informação sem precisar ligar a luz, então tava sempre ali. Mas, interessante falar que o que brilhava ali naquela tinta não era o rádio. Na composição dessa tinta tinha um sal de rádio e tinha sulfeto de zinco. Esse composto de rádio era usado para constantemente emitir radiação no sulfeto de zinco, causando um efeito chamado fosforescência, que é quando os elétrons desse sulfeto de zinco eles vão ser excitados para outro nível energético, e quando eles voltarem, eles vão voltar emitindo luz. E é isso que fazia essa tinta ter um brilho amarelo esverdeado. O interessante é que quem guardou esses relógios como relíquias não consegue mais ver essa tinta brilhando. E tu pode pensar, deve ser porque o rádio se decompôs, não tá mais radioativo. Mas não, o que na verdade degradou ali foi a estrutura cristalina do cristal de sulfeto de zinco. Porque o rádio em si, ele tem uma meia-vida de 1600 anos. Então é bem difícil se livrar dele. Então se tu quer fazer um relógio desses voltar a brilhar, por causa do rádio, né, incidindo aquelas radiações e fazendo o sulfeto de zinco daí brilhar, tu vai ter que adicionar mais sulfeto de zinco. Mas sim, essa tinta era radioativa e todo o funcionamento dela era por causa disso. Mas o problema é que essas mulheres que trabalhavam na fábrica, elas eram instruídas a colocar o pincel na boca e daí pintar os números. Porque assim, quando você coloca o pincel na boca, você vai deixar bem fininho ali as cerdas do pincel e vai conseguir fazer todos os detalhes. A questão é que você tá colocando na boca centenas de vezes no mesmo dia uma tinta de rádio. O problema é que os chefes delas nunca falaram que isso podia fazer mal pra elas. Na verdade, eles falavam, não, vai fazer bem, vai te acrescentar anos de vida. Vai deixar tuas bochechas rosadas. Porque afinal, o rádio é o elemento milagroso do momento. Você tem sorte de trabalhar aqui com a gente. Mas não demorou muito pra essas garotas começarem a ficar doentes. Os dentes caíam, toda a parte da boca inflamava, os ossos da mandíbula, eles caíam sem ter que fazer força. Simplesmente estava escovando os dentes e caía um pedaço da mandíbula. O resto do corpo ficava frágil, com dores e, claro, também desenvolvendo tumores. A primeira garota que ficou doente lá em 1922, Molly Magia, teve todos os dentes caídos, inflamação completa da boca, e a mandíbula em si, o dentista dela falou que nem precisou fazer a cirurgia pra tirar, simplesmente, saiu como se fosse uma peça. Esse problema ficou conhecido como mandíbula de rádio, e boa parte das garotas tiveram esse problema. Quando a Molly morreu, foi de hemorragia, mas o médico que foi lá ver ela disse que foi de sífilis. Esse médico, por coincidência, ele era o médico da empresa. Então, por mais que as garotas às vezes começavam a pensar que, nossa, será que eu tô mal por causa da empresa, por causa dessa maneira que eu trabalho? O médico dessa empresa estava sempre dizendo que não, tava tudo certo, não existia nenhum problema relacionado à empresa, que elas estavam super saudáveis. Mas depois de muitas idas no médico, as garotas começaram a ligar os pontos que, nossa, eu tô doente, alguém que também trabalha comigo tá doente, que poderia ser uma doença ocupacional, ou seja, uma doença causada pelo trabalho. E um grupo de 5 garotas começou um processo contra a empresa. E claro que a empresa estava muito mais bem preparada em questão de advogados, e também eles falavam que nunca na vida tinham aconselhado a colocar o pincel na boca. E quando as gurias ouviram isso, elas ficaram pé da vida porque, cara, eles falavam, todos os dias tinha que colocar.
Então, ali na cara, a empresa estava começando a mentir. Só que elas não desistiram e elas continuaram ali na luta. Mas um médico legista, ele fez uma descoberta importante. Que as garotas estavam sim intoxicadas pelo rádio. E que o rádio estava ficando absorvido nos ossos delas. No corpo humano, o rádio ele é facilmente confundido pelo cálcio. O rádio é um metal alcalino terroso. Ele está no mesmo grupo da tabela periódica do cálcio. E já que eles estão no mesmo grupo, eles têm comportamentos similares. Por isso que dentro do corpo acontece isso. E uma vez que esse rádio ele foi para dentro do nosso corpo, ele vai ficar nos ossos, emitindo partículas alfas. Então ele vai estar lá enfraquecendo os ossos e causando mutação celular que vai levar ao câncer. Mas as partículas alfas elas não conseguem atravessar nossa pele. Elas são partículas pesadas e lentas, que são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Mas são sim partículas energéticas. Só que se ela for ingerida, ou seja, se o rádio é ingerido, ele vai então começar a conseguir ter o contato ali lado a lado de uma célula, de um tecido, e daí vai conseguir destruir. O problema é você inalar ou ingerir. Que é o que aconteceu com elas, já que elas tinham que colocar o pincel na boca pra pintar os relógios. E como terminou esse julgamento das garotas versus a empresa? Acabou terminando num acordo, onde elas receberam uma ajuda monetária, a empresa disse que era mais assim, porque eles sentiram pena, mas não que eles estavam admitindo a culpa. E na altura do campeonato que elas estavam, elas sentiram que isso aí já era uma vitória, então elas aceitaram. De qualquer maneira, isso foi parar na mídia, então teve sua grande importância na época, porque isso também motivou outras garotas a fazerem o mesmo. E chegou a um ponto, então, que a empresa sim foi culpada por estar causando essa doença e matando as funcionárias. E essa história levou a uma investigação mais aprofundada dos efeitos da radiação no corpo humano. Mas sabe esse médico que eu comentei, que dizia que não existia intoxicação por rádio, que as funcionárias estavam sempre, 100% de saúde? Então, ele também estava envolvido em outro caso. No caso da gasolina com chumbo, cara. Defendendo que não tinha nenhum problema em aditivar a gasolina com chumbo tetretila, que tava tudo bem, os funcionários nunca iam ter problema por causa disso, nem as pessoas que estavam respirando isso. Só que é uma mentira, esse cara é um desgraçado da história. E no final das contas ele nem era médico, tá? Era só um farsante aí. Mas eu falei mais desse caso da gasolina com chumbo em outro vídeo, então não deixa de conferir. Continuem curiosos, até mais!